Beleza, então pessoal, o objetivo disso aqui é fazer uma revisão do que já foi ministrado em sala, tá? Eu não vou passar nada além do que já foi ministrado em sala. Só se de comum acordo os assuntos da revisão acabarem, e esses assuntos acabando, eu adianto algum assunto, mais óbvio, sem registrar nada no swap, até porque o calendário acadêmico ele está suspenso e a gente não pode ter atividades associadas ao calendário acadêmico nesse momento aí de quarentena, beleza? Então a finalidade disso aqui é gerar uma revisão do que a gente já viu, também manter o link aí entre vocês e eu. Outros professores também estão comprando essa ideia. Hoje de tarde, hoje de manhã, aliás, 10 horas da manhã, teve uma reunião do caramba, velho, da diretoria lá, dos professores, técnicos, cambal, a Liga da Justiça, todinha do IFRN se juntou lá, do campus Currarnov, todinho se juntou numa reunião dessa, e um dos assuntos foi justamente como fazer esse tipo de mecanismo que a gente está fazendo agora. Então eu gravei um tutorial de como abrir essa sala, como compartilhar a tela, como fazer esse troço todo. Gravei isso tudinho e botei lá no grupo dos docentes. E aí, uma galera curtiu, os caras pediram, né? Porque já tinha eu e Fernando falando. E na reunião lá foi comentado, e a galera veio pedir para que a gente desse um apoio aí para ver como isso ia funcionar, beleza? Então vamos lá. Então os primeiros momentos aí que a gente viu, que a gente vai começar a revisar, tá? Então essa disciplina de sistemas operacionais, que ela é comum ao P1 e ao P3, salientando que o P3 a gente tem 2 encontros semanais e o P1 tem apenas um, mas a disciplina é a mesma. Por isso que eu resolvi juntar as turmas para resolver duas broncas num momento só, tá? Então o objetivo dessa disciplina aqui é ensinar conceitos, fundamentos do sistema operacional, tá? A gente vai conhecer toda a estrutura do sistema operacional. Os objetivos dessa aula aqui é conceituar o sistema operacional como um todo, tá? Conceituar o sistema operacional é também identificar algumas funções básicas, apresentar um breve histórico e os tipos de sistemas operacionais. Então não vou dar aula, não vou começar essa revisão como se eu estivesse apresentando para vocês no primeiro momento o conteúdo não, tá? Então eu vou aqui fazer a revisão mais superficial. Então a gente define o que é um sistema operacional, tá? De forma genérica, de forma independente de onde esse cara está instalado, independente de qual função ele está exercendo numa determinada máquina. Então o sistema operacional ele é um conjunto de rotinas, tá? Que ele é executado pelo processador de forma semelhante aos programas que a gente usa normalmente, tá? A diferença é que o sistema operacional ele é responsável por gerenciar todo o hardware da máquina, tá? Então qual é a principal função? Primeiro, ele tem o objetivo de funcionar como uma interface, né, entre usuário e máquina, tornando a utilização do hardware mais eficiente, mais segura, mais padronizada, tá? Então ele também tem como função controlar os recursos que existem nesse computador. Quais são os recursos? Eu tenho processador, tenho memória, tenho placa de som, tenho placa de vídeo, tenho USB, tenho todos esses recursos que estão consolidados num só hardware, numa só máquina, e eu preciso gerenciar como esses caras vão funcionar, tá? Então quais são esses recursos? Como eu falei agora, processador, memória, dispositivo de entrada e saída. Por exemplo, eu tenho aqui uma mesinha digitalizadora que eu uso para essas aulas aqui. Então essa mesinha digitalizadora ela tem um software que reconhece as funcionalidades dela, tem um driver que reconhece isso, mas o sistema operacional é que gerencia em que USB, por exemplo, ela está conectada no meu computador, tá?
Então a gente conversou também de umas funções básicas, tá? Que é a facilidade de acesso aos recursos do sistema, que é através do sistema operacional que eu acesso esses dispositivos de entrada e saída, tá? Como fita, disco, mais antigo, né? Fita, disco, magnético, tal, e por aí vai. Como eu uso câmera, como eu uso uma impressora, como eu uso o scanner, isso aí quem vai fazer funcionar é o sistema operacional, tá? Quando eu peço, por exemplo, para o Word, eu tenho um documento lá no Word e eu quero que esse documento seja impresso numa impressora que está instalada na minha máquina, quem faz esse meio campo entre pegar o documento do Word, ler a função imprimir lá do Word e jogar isso para a impressora, quem faz esse meio campo é o sistema operacional, tá? E uma outra funcionalidade do sistema operacional é fazer o compartilhamento desses recursos de forma organizada e protegida, tá? Isso aí é quando a gente vai para algo mais celular do sistema operacional, que é a parte de memória, que é a parte de disco. Então quem faz esse compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida é o sistema operacional, tá? Então tem algumas evoluções que eu vou passar por aqui, tá? Não vou me apegar muito a isso, mas eu tenho a evolução aí da década de 40, que o Mark I foi feito por Alan Turing, né? Eu acho que foi Alan Turing. Aí eu tenho década de 50, que aí eu crio o transistor e a memória magnética, tá? E vou diminuindo o meu computador. Eu tenho a década de 60, que eu conheço algo, isso aqui é interessante, multiprocessamento, time sharing e memória virtual. Eu tenho esse troço até hoje. Foi a introdução do conceito de multiprogramação, que é basicamente o poder de processar várias instruções ao mesmo tempo, no mesmo recurso, tá? E aí eu tenho esse B5000 aí, que são os computadores bem menores. Década de 70 é marcada pelo lançamento dos primeiros microcomputadores, tá? Então eu tenho computadores de mesa agora, na década de 70, década de 80. E aí na década de 90, o que começou a ser evoluído foram os sistemas operacionais, tá? Eu tive uma grande evolução de hardware e eu preciso que os meus sistemas operacionais passem a acompanhar esse tipo de evolução. Então década de 90 o Windows 1.0, década de 90 ainda tem o Windows 2.0, o Windows 3.0 foi onde eu comecei a usar. Meu primeiro contato com tecnologia foi através... esses computadores só liam mais código, cartão perfurado e por aí vai, tá? Esses mais antigão aí eram instruções simples, tá? Era coisa básica, conta, cálculo, não fazia grandes processamentos como os de hoje fazem não, tá? Isso aí foi porque Marx perguntou aqui se esses computadores mais antigos só liam códigos, exato. E os códigos eles não eram gerenciados pelo sistema operacional não, tá? O usuário tinha que inserir na memória deles manualmente com esses códigos a serem executados. Eu tinha que alocar isso manualmente. Eu não tinha esse sistema operacional para fazer essa interface entre o ambiente computacional e o mundo externo, não. Essa interface era manual. Não tinha alguém entre o processador, por exemplo, a memória e o usuário que ia inserir alguma coisa lá. Hoje quem está nesse meio campo aí é o sistema operacional. Então quando você, por exemplo, quer aumentar a temperatura de um ar, você aperta o controle para baixar a temperatura do ar. Um sensor infravermelho, tem uns hoje que são até Bluetooth, mas o sistema geralmente é infravermelho. Ele lia esse sinal, o sistema operacional interpretava esse sinal e passava para a placa, tá? Então o sistema operacional está no meio campo. Por exemplo, no Datashow, eu quero aumentar a tela, quero abaixar a tela. Tem um sistema operacional do Datashow que lê esse comando de um controle e implementa no processador do Datashow, tá? Esses tipos de sistemas operacionais que fazem essa tarefa específica, a gente chama de sistema operacional embarcado, que ele é feito para um único recurso, ele é feito para um único hardware, tá? Por exemplo, o iOS ele é um sistema operacional embarcado, porque ele só funciona naquele tipo de hardware, foi feito para aquele hardware,
Entendeu? É diferente do Linux, diferente de um Windows, diferente do Android, que eu posso instalar o Linux no CCE, no Dell, no Lenovo, no que for. Precisa ter aquela estrutura básica, eu vou lá e instalo. Mas você não consegue pegar, pelo menos teoricamente, não sei se alguém já tentou fazer isso, pegar o Android e botar para rodar no iPhone. Teoricamente não vai funcionar. Ou fazer o contrário, pegar o iOS e tentar rodar no Motorola ou no Samsung. Teoricamente não vai funcionar. Por quê? O hardware do iOS só funciona com iOS e o software iOS lá da Apple só vai funcionar no hardware da Apple. Ele não vai reconhecer outro tipo de hardware. Esse tipo de sistema operacional a gente chama de sistema operacional embarcado. Ele é feito só para aquilo. Onde é que tem sistema operacional embarcado? Ah, tem em geladeira, tem em som de carro, tem em data show. Eita, me entalei agora. Tem em DVD, em televisão. Entendeu? É um sistema operacional feito só para aquele dispositivo. Antigamente era assim. Beleza? Posso continuar então? Ai, delícia. Me entalei agora com a moléstia da água. Beleza, galera? Vão respondendo aí no chat. Tá tranquilo? Tá de boa? Todo mundo que tá ouvindo aí, tá ouvindo, tá vendo a imagem direitinho, tá tudo sossegado, né? Então vamos lá, vamos continuar. Então, o Windows década de 90, o Windows 95, nesse mundo aqui foi que eu comecei realmente a mexer com programação, fui resolver problema de navegador, usei muito aqui, ó, Netscape, usei demais internet de escada, o Winamp, que era um player de áudio, usei o Opera como navegador. Eu não sei se tem um Mirk aqui, que era um bate-papo das antigas aí, não sei se tem, mas isso aqui, velho, foi quando eu realmente resolvi trabalhar com informática. Foi nesse momento aqui, isso devia ser anos 95 para 96, quando eu comecei. O Windows 95, eu não sei se ele foi lançado realmente em 95, mas em 96 mais ou menos foi que eu comecei a usar o sistema operacional de forma mais incisiva, tá? Então eu tenho agora no ano 2000 eu tenho o boom do processamento distribuído, tá? O que é o processamento distribuído? Tá? Deixa eu ver se ele vai mostrar. É a capacidade de eu executar a mesma instrução em dois processadores distintos, tá? Eu tenho a mesma instrução, tenho o mesmo sistema operacional, jogando instruções em dois processadores distintos ou mais na mesma máquina, tá? Então vamos lá. Eu tenho a evolução dos sistemas operacionais, beleza? Eu tenho basicamente três tipos de sistema operacional. Eu tenho um sistema operacional monoprogramável e monotarefa. O que isso quer dizer? Que eu só posso executar uma instrução por vez. Eu tinha uma fila, tá? Onde eu só ia executando de um por vez, uma instrução por vez. São os computadores lá da década de 40, de 50, de 60. E na década de 70, mais ou menos, eu consigo ter os multitarefas, onde eu tenho várias instruções sendo executadas simultaneamente. E eu tenho, depois, mais para frente, com a evolução do hardware e a evolução do software, eu tenho o uso com múltiplos processadores. É basicamente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no meu. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na minha tela. Pronto, tá aqui, ó. Abriu bem aqui, tá? Eu posso vir aqui, ó, desempenho, CPU, eu não sei onde é que a gente vai ver, mas tem um lugar aqui. Deixa eu ver se aqui ele vai mostrar aqui, ó, monitor de recursos. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, ó, monitor de recursos, tá? Eu tenho várias CPUs sendo usadas ao mesmo tempo. Então nesse caso aqui eu tenho um i5, né? Eu tenho 1, 2, 3, tem uns 4 núcleos de processamento, né? Esses 4 primeiros núcleos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 são de processamento. Então as instruções vão ser divididas nesses 4 núcleos aqui. E eu tenho um núcleo de serviço, um núcleo de gerência,
que é o cara que vai fazer a distribuição desses caras. Então imagine, hoje eu tenho 4 núcleos, 5 núcleos no mesmo hardware, tá? E antigamente imagine que cada núcleo desse fosse uma CPU física, tá? Isso, meu notebook é um i5 da primeira geração, tem uns 200 anos já. A única coisa que eu fiz era que eu já estava desistindo dele, mas aí eu coloquei nessa unidade C aqui, eu coloquei um disco SSD e aí salvou minha vida. O SSD aqui foi o que me fez, ó, que esse King Die de 240 GB foi o que salvou minha vida. Foi quando eu tirei esse da unidade D aqui, eu quero um Toshiba de 640 GB, mas é mecânico ainda. Mas quando eu botei o SSD aqui, pronto, aí virou outra máquina, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho esses esquemas, tá? Sistemas operacionais monotarefas, onde eu executo um programa por vez. Multitarefa, onde eu executo vários programas simultaneamente. Aqui eu tenho que ter o compartilhamento de hardware. A gente vai aprender como isso funciona nas próximas aulas. E eu tenho de múltiplos processadores, que a gente viu que esse troço evoluiu para, ao invés de eu ter um sistema multiprocessadores, eu tenho um sistema multicore, onde eu tenho um processador com várias unidades de processamento dentro deles, que é o que eu mostrei agora para vocês aqui na minha máquina aqui, tá? Então aqui eu tenho um monotarefa, onde eu tenho todos os recursos computacionais alocados no mesmo para um só programa. Se eu tiver aqui várias tarefas aqui do lado, vai entrar de uma em uma. Então entra, executa, sai, e depois entra a segunda, executa, sai, depois entra a terceira, executa, sai, e por aí vai, tá? Isso aqui são os sistemas monoprogramáveis ou monotarefa. Vai depender da literatura que você for estudar. Ora você pode ver monoprogramável, ora você pode ver monotarefa. É a mesma coisa, só que diferente, tá? E aí eu tenho também os multitarefas, onde eu tenho os mesmos recursos de hardware, mas compartilhado entre várias tarefas simultaneamente. Então eu tenho que começar a gerenciar o compartilhamento desses recursos entre várias tarefas. Isso é o que faz o sistema operacional. É o sistema operacional que vai gerenciar como vai funcionar a CPU, como vai funcionar a memória principal, como vão atuar os dispositivos de entrada e saída, tá? E eu tenho também os multiprocessados, tá? E os sistemas multiprocessados, eles variam em dois tipos, tá? Eu tenho múltiplos processadores. Então, qual que é a característica? Eu tenho duas ou mais unidades de processamentos interligadas, tá? Trabalhando em conjunto em prol da mesma atividade, tá? Eu tenho também os fracamente acoplados e os fortemente acoplados e o fracamente acoplado, tá? Qual que é a diferença do forte e pro fraco? O forte não tá aqui, né? Mas o forte, deixa eu ver se eu acho aonde tá. O forte, ele tá no mesmo hardware, gerenciado pelo mesmo sistema operacional, e o fracamente acoplado, ele tá em hardwares distintos, interconectados por uma linha de comunicação, tá? Então deixa eu só ver aqui aonde eu posso mostrar isso para vocês, tá? Deixa eu só tentar pegar aqui. Se for do PT3, deixa eu ver aqui, aulas e FRN. Deixa eu só mostrar aqui que eu acho que o do P1 eu fiz a mudança já disso aqui. Acho que eu já implementei esse conceito aqui pra galera que pegou o slide do P1. Deixa eu só mostrar aqui, tá? Deixa eu ver aqui a apresentação do slide, monitor principal. Deixa eu só ir adiantando aqui, que eu acho que nesse aqui já tem o conceito bonitinho. Tá, beleza, tá aqui, ó. Então eu tenho
aquele mesmo slide, sendo que ao invés de aparecer aquela imagem que estava no outro slide, aparece isso aqui, ó. Eu tenho o fortemente acoplado, que ele pode ser simétrico e assimétrico, tá? E eu tenho o fracamente acoplado, que ele pode ser sistemas operacionais de rede ou sistemas distribuídos, tá? Então vamos lá. Qual que é a diferença? Então, o fortemente acoplado, existe mais de um processador, tá? Onde eles compartilham apenas uma memória e um sistema operacional, tá? Dois processadores iguais, eu digo que o sistema é simétrico. Dois processadores diferentes, eu digo que o sistema é fortemente acoplado, tá? Mas ele é assimétrico. Então, conseguindo visualizar isso aí, eu tenho no fortemente acoplado, eu tenho mais de um processador, tá? Lembre-se, eu estou vendo múltiplos processadores. Quais os tipos? Eu tenho fortemente acoplado e fracamente acoplado. O fortemente tem mais de um processador, mas ele é gerenciado pelo mesmo sistema operacional. Ele compartilha memória, compartilha dispositivos de entrada e saída e gerencia o mesmo sistema operacional. Se eu tenho dois processadores iguais, dois ou mais iguais, eu digo que esse sistema ele é simétrico. Se eu tenho dois processadores ou mais diferentes, eu digo que esse sistema ele é assimétrico. Conseguiram sacar isso aí ou não? Responde aí no chat se vocês conseguiram visualizar isso aí. Não? Vamos lá. Deixa eu tentar vir aqui para pro Paint aqui. Tentar desenhar aqui. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Deixa eu trazer o Paint para cá. Deixa eu vir aqui pro quadro. Então vamos lá. Então a gente está vendo aqui sistemas operacionais. Pera aí que eu tenho que ajeitar o negócio aqui. Aguenta aí, galera. Eu tenho que vir aqui. Deixa eu tirar a apresentação aqui. Não estava previsto usar o Paint. Mas vamos lá. Deixa eu vir aqui na mesa do tablet para dizer que a área de trabalho dela vai ser esse primeiro monitor aqui. Pronto, beleza. Então eu tenho aqui meu slide, tenho aqui o Paint. Deixa eu ver se a caneta vai aparecer aqui. Vai, pronto, a caneta está aqui já. Então como que é o fortemente acoplado? Tá, galera? Deixa eu vir aqui. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho um sistema operacional aqui. Deixa eu botar a caneta mais grossa aqui. Eu tenho um único SO aqui, tá? Esse SO ele tem um processador aqui e outro processador aqui, tá? O que é o fortemente acoplado? É quando um SO gerencia dois processadores, beleza? Então, quando o mesmo sistema operacional gerencia dois processadores ou mais e eles compartilham aqui memória, por exemplo, tá tudo no mesmo hardware aqui. Aqui é o seguinte, é mesmo hardware, tá? Eu digo que esse cara aqui, nessas características, eu tenho um sistema operacional gerenciando dois ou mais processadores no mesmo hardware. Eu digo que esse cara aqui é fortemente acoplado. Beleza? Estão conseguindo sacar isso aí? Tem o mesmo sistema operacional gerenciando os mesmos processadores. Marcos, tu que estava em dúvida, conseguiu visualizar isso aí? Isso aqui é a mesma máquina, é o mesmo hardware, tá? Esquenta não, boy, tá todo mundo em casa. Agora, eu posso ter o seguinte, eu posso ter um cara fortemente acoplado, mas se esse cara aqui, por exemplo, esse processador aqui foi Intel e esse processador aqui foi Intel, vamos imaginar aqui i3 e esse aqui é o Intel i3. Se esses processadores são iguais, tá? Eu tenho ele fortemente acoplado, mas eles são iguais. Se eles são iguais, eu vou dizer que eles são
simétricos. Mas se eles forem diferentes, for um Intel e um AMD, por exemplo, eles são assimétricos. Conseguiu sacar agora? Quando estão no mesmo hardware, fortemente acoplado, é gerenciado pelo mesmo sistema operacional. Se eles são gerenciados pelo mesmo sistema operacional e eles são iguais, eles são simétricos. O sistema operacional é um sistema operacional, é um processamento distribuído fortemente acoplado, simétrico. Mas se eles são diferentes, ele é um sistema operacional, né? Um processamento distribuído fortemente acoplado, porém assimétrico. Beleza agora? Tranquilo? Posso tocar, Marcos? Todo mundo sacou aí? Cara, não tem aplicação, Tari. Não tem aplicação. É o que se apresenta na hora. Vai funcionar do mesmo jeito. Não tem diferença de fortemente acoplado e fracamente acoplado. Não tem um que é melhor e outro é melhor. Por exemplo, tem um fortemente acoplado com 2 Celeron, tá? Tem 2 Celeron lá. Aí depois tem um que é fortemente acoplado, mais assimétrico, mais um com Core i7 e o outro com AMD Pica das Galáxias lá. Então o outro vai ser mais eficiente porque tem processador melhor, tá? Então quem define isso, se ele vai ser fortemente acoplado, por exemplo, se ele vai estar aqui no mesmo hardware, quem define isso é o fabricante. Quem define isso é o fabricante. O fabricante fez uma placa-mãe, tá? Eu tenho uma placa-mãe aqui. E eu tenho um soquete aqui e eu tenho outro soquete aqui, tá? No caso aqui seria o soquete 2, tá? Eu já vi placa-mãe de grandes servidores com 8 soquetes. Eu podia botar nele até 8 processadores debaixo do mesmo sistema operacional. Então o mesmo sistema operacional gerenciava isso aqui. Sendo que não tinha os 8 não, acho que tinha uns 3 ou 4 slots ocupados. Mas se eu quisesse fazer um upgrade aqui, eu preenchia esses caras aqui e minha máquina ia ficar veloz. Por quê? Porque o meu sistema operacional consegue gerenciar isso aí, tá? Já que vocês estão viajando nessa história aí, deixa eu mostrar uma parada pra vocês aqui, tá? A aula tá com 27 minutos, mas já tá acabando. Por exemplo, e aqui vamos passar logo aqui que eu mostro aonde isso se aplica, tá? E eu tenho fracamente acoplado. O fracamente acoplado é onde eu tenho basicamente esse cenário aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro Paint, tá? Deixa eu botar aqui novo. O fracamente acoplado, que é um uso muito comum, isso pode sobrecarregar. O sistema operacional, Samuel, ele tem que entender, ele tem que trabalhar com esse volume de processador. Ele tem que saber que naquele hardware tem 8 processadores e ele consegue gerenciar esses 8. É por isso que a evolução foi conjunta. Evolui o hardware e tem que evoluir o sistema operacional também. O sistema operacional fracamente acoplado é o seguinte, ó. Eu tenho um sistema operacional aqui gerenciando esse hardware aqui, tá? Então eu tenho soquete 1 e soquete 2 aqui. Soquete 1, soquete 2. E eu tenho um outro SO aqui gerenciando esse outro hardware aqui, tá? Soquete 1 e soquete 2. Isso aqui seria o servidor 01, por exemplo. Isso aqui seria o servidor 02, tá? Eu coloco uma outra máquina aqui, tá? Como é que funciona o balanceamento de carga, por exemplo? Eu coloco uma outra máquina aqui, que a gente chama isso, pelo menos no mundo Linux, a gente chama isso aqui de proxy, tá? E esse cara vai receber as demandas. Vamos supor que isso aqui seja o site do Facebook, tá? Isso aqui, a nível de rede, isso aqui a nível de rede, isso aqui, ó. Eita, moleque, minha coordenação motora parece a de um bebo. Eita, desgraça. Pera aí, deixa eu pegar aqui, vai ser mais fácil. Pronto, agora, meu irmão, caneta digitalizadora é foda, meu irmão.
É o Jaspion dos universos. Então, isso aqui que está em vermelho, para o meu sistema operacional, é uma só máquina. Para minha rede é uma só máquina. Eu entendo isso aqui. Como uma só máquina. Então eu mando minhas requisições de toda parte do mundo para esse proxy e ele vai jogar. Ora joga uma requisição para cá, ora joga uma requisição para cá. Esse sistema aqui, ele é um sistema distribuído, mas ele é fracamente acoplado. Por que ele é fracamente acoplado? Porque eles não compartilham o mesmo hardware. Eles precisam de uma linha de transmissão para se interligar, tá? Então esse cara aqui também é um sistema operacional. Isso aqui também é um SO, que ele vai receber as demandas e vai distribuir para esses malucos aqui. Ora ele joga uma demanda para cá, ora ele joga uma demanda para cá. Chegou outra, ele joga para cá. Chegou outra aqui, ele joga para cá. Tá? Então eles não compartilham do mesmo hardware, coisa que a gente viu quando o sistema operacional era fortemente acoplado. Então vamos lá, para revisar. Fortemente acoplado, compartilha o mesmo hardware e ele pode ser simétrico ou assimétrico. Eu tenho mais de um processador sendo executado no mesmo hardware. Se os processadores forem iguais, eu digo que o meu sistema operacional ele é fortemente acoplado, simétrico, porque está no mesmo hardware, compartilha a mesma memória e minha mulher apareceu aqui e me distraiu. Pô, amor, tá bagunçando a parada, né, velho? Cadê Maju? Maju tá aqui? Não tá com a câmera, não. Tá, não. Eita, tá com medo ela. Aí, Depois vocês peçam pra ver a garrafinha de água dele. Tá vendo aí? Vai. Casem, é ótimo. Casem. Pode casar, é bom que só porra. Esquecível, eu tava falando de quem? Tá, sim, tá, beleza. Quarentena tá difícil, meu irmão. A gente saiu pra dar a volta hoje porque a gente tava se matando. Eu já disse a minha mulher: depois que acabar essa quarentena, eu vou passar 21 dias em Currais Novos. Não volto em casa mais não. Vou pegar direto aí, 21 dias. Aguento mais não, dói nos ossos. Aí o seguinte, ó, vamos lá, vamos voltar aqui pra terminar logo pro vídeo não ficar muito grande, senão vai ficar punk pra compilar isso pra vocês. Vamos lá, galera, revisar, ó. Fortemente acoplado é onde eu tenho mais de um processador, tá? 2 ou mais, compartilhando o mesmo hardware, sendo gerenciado pelo mesmo sistema operacional. Beleza? Se nesse cenário meus processadores são iguais, eu digo que o sistema é fortemente acoplado, simétrico. Se os meus processadores são diferentes, tá? Eu digo que o meu sistema operacional ele é fortemente acoplado, porém assimétrico. Beleza? Isso aí é o eixo do fortemente acoplado. O fracamente acoplado, eu tenho sistemas operacionais distintos, hardwares distintos, que compartilham uma linha de interconexão, mas processam o mesmo serviço, processam o mesmo trabalho. Conseguiram sacar isso aí, galera? Conseguiram visualizar isso aí? Dá uma resposta aí no chat pra eu me ligar que vocês estão acordados ainda. Cadê as meninas, velho? As meninas mais mal falam, velho. Cadê? Tem aqui, ó. Eu tinha visto que, ó. Lidiane tá aí, Shirliane tá aí, Marla, Maria Luísa. As meninas aí, como é que estão, velho? Se esses caras lhe oprimirem, o pau canta aqui, meu irmão. É porque eu não tô com disposição de dar uns gritos, sabe? Mas com o aluno dos integrados eu dei uns gritos doidão aqui. Eu acho que a galera chega e se assustou. Então vamos lá. A galera perguntou, pô, beleza, aonde que entra aquele cenário? Aonde que o sistema operacional influencia nesse reconhecimento do... Tá, e aqui a gente acaba nosso slide, tá? Aqui a gente acaba nosso slide. Beleza? Aqui a gente acaba, está no slide 22, não tem mais aqui. O que eu quero mostrar para vocês, por exemplo, como se usa, o cara fez, pô, como é que, eu não sei quem foi que perguntou aí, do...
de múltiplos processadores, né? Eu dou um curso da Microsoft. Esse aqui é um curso oficial da Microsoft, saca? É um curso que eu uso com a galera lá do P5. É um curso oficial mesmo. Se a gente olhar aqui, ó, Microsoft, deixa eu aumentar aqui. Ó, Microsoft Official Course. Isso é um curso oficial para quem quiser tirar a certificação da Microsoft. Esse é mais antigo, já expirou, evoluiu um pouco. Mas deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa, viu? Aqui, ó, por exemplo. Então eu tenho várias edições do Windows 2008, tá? Então eu tenho, por exemplo, a versão Standard, a versão Enterprise, a versão Data Center. Deixa eu ver se eu acho aqui a diferença de cada um deles. Deixa eu ver se vai estar aqui. Não, não vai estar aqui não, ó. Não vai estar nesse módulo. Mas, por exemplo, essa versão Enterprise, ela trabalha... Não, essa aula do quinto período, ela é gerência e configurações de serviço de rede. Aí eu dou em cima do Windows Server. Eu acho que é a única hora que vocês vão ter o Windows Server nesse curso. E só quem ministra essa bodega sou eu lá no campus. Ricardo Kleber não curte e Moroni também não curte não. Eu acho que o professor que chegou agora também não rola não. Digimon, Degemar. Vamos lá. Não, cara, eles não são diferentes. Ele tem algumas funções diferentes. Então, por exemplo, uma das funções diferentes que esse cara tem é o seguinte. Esse cara aqui reconhece até 2 ou são 4 processadores. Esse data center aqui já trabalha com 64 processadores. Ele pode ter um hardware com 64 processadores, que se você botar o Windows Server 2008 Data Center, o Windows vai reconhecer todos os 64 processadores, tá? Então a Microsoft usa muito isso como... Nesse Windows 2008, ela usou isso muito como estratégia de venda, tá? Ela mexia com isso aí. Mas em algum lugar tem, ó. Ah, pronto, aqui, beleza, meu irmão. Aqui embaixo, ó. É aqui embaixo, tá vendo, ó? Então ele vai dizer, por exemplo, o Standard, 4 processadores, o Data Center, 64 processadores, o Enterprise, 8 processadores. Aí tinha lá o Data Center, ele pegava 4 GB de RAM na versão 32 bits e 34 GB de RAM na versão 64 bits, a Standard. Se você pegar a Data Center aqui, ó, ele pega 64 processadores na versão 64 processadores com 64 GB de RAM na versão 32 bits. E 2 TB de RAM na versão 64 bits. Tá? Então eles usavam isso como marketing, tá? Como ferramenta de negócio, para poder ter produtos distintos para vender para situações distintas, tá? Então é basicamente negócio. Aí os caras formavam uma parceria com a Intel. Aí dizia o seguinte: Intel, o meu sistema operacional reconhece até 64 processadores, tá? Vamos fazer um hardware em parceria? Aí a Intel ia lá, fazia isso aí e funcionava. Eu gosto muito de Linux, eu mexo demais com Linux. Mas eu trabalho com os dois, velho. E você botar pra mim, eu resolvo. Não tem frescura. Eu não sou xiita. Pronto, aqui, ó. Então aqui eu tenho um Apachezinho rodando em cima do Debian. Tem a parte de Linux pra... Enfim. Eu chupo cano e assovio, velho. Onde eu trabalhei era pau, velho. Não tinha treta nenhuma, não. Tinha que mexer com Linux, com roteador, com escambau, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar a aula, tá? Mas a gente continua batendo um papo aqui, tá massa? Senão o que tá gravado vai ficar muito grande mesmo e aí vai dar dor de cabeça. Mas a gente continua batendo um papo aqui. Vocês vão fazendo as perguntas, eu só vou parar a gravação.